Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora de nós deixarmos Deus falar conosco. Vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Jesus Cristo é o nosso Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. É importante a gente ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, porque isto nos tira do secularismo, porque nós vivemos a maior parte do nosso tempo no secularismo, na vida mundana, na vida do ter, do prazer, do ser. E é preciso um momento da nossa espiritualidade. Deus nos fala, 13 de agosto de 2019, terça-feira, 19ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, e no ritual da Igreja Católica Apostólica Romana, hoje temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Salmo 73, versículo 20, 19 e 22. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos, cada vez mais, um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança prometida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 31, versículos do 1º ao número 8. Moisés dirigiu-se a todo Israel com as seguintes palavras: Tenho hoje 120 anos e já não posso deslocar-me. Além do mais, o Senhor me disse: não atravessarás este rio Jordão. É o Senhor teu Deus que irá à tua frente. Ele mesmo, à tua vista, destruirá todas essas nações para que ocupes suas terras. Josué passará diante de ti, como disse o Senhor. E o Senhor fará com esses povos o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com suas terras, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor os entregar a vós, fareis com eles exatamente o que vos ordenei. Sede fortes e valentes, não vos intimideis, nem tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo o teu guia, e não te deixará nem te abandonará. Depois, Moisés chamou Josué e diante de todo Israel lhe disse: Sê forte e corajoso, pois és tu que introduzirás este povo na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e és tu que lhe darás a posse dela. O Senhor, que é teu guia, marchará à tua frente, estará contigo e não te deixará nem te abandonará. Por isso, não temas nem te acovardes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Esse salmo está no Deuteronômio, capítulo 32, versículos de 3 a 4a, 7, 8, 9, 12, refrão 9a. A porção do Senhor é o seu povo. A porção do Senhor é o seu povo. O nome do Senhor vou invocar. Vinde todos e dai glória a nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. A porção do Senhor é seu povo. Recorda-te dos dias do passado e relembra as antigas gerações. Pergunta e teu pai te contará. Interroga e teus avós te ensinarão. A porção do Senhor
é o teu povo. Quando o Altíssimo dos povos dividiu, e pela terra espalhou os filhos de Adão, as fronteiras das nações ele marcou, de acordo com o número de seus filhos. De acordo com o número de seus filhos. A porção do Senhor é o seu povo, mas a parte do Senhor foi o seu povo, e Jacó foi a porção de sua herança. O Senhor, somente ele, foi seu guia, e jamais um outro Deus com ele estava. A porção do Senhor é o seu povo. Repetimos. A porção do Senhor é o seu povo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Tomai o seu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso. Mateus 11, versículo 29. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Capítulo 18, versículos do 1º ao número 5, 10 e de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. Ai do mundo. Mateus 18, versículos do 1º ao 5, 10 e de 12 a 14. Esta passagem do Evangelho tem como eixo nossa relação com os pequeninos. Estes nos são apresentados por Jesus como modelo de vida. Se vos tornardes como crianças, aliás, se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus.
Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Claro que Jesus usa a imagem da criança para dizer que somos filhos de Deus, suas crianças. Tecna, no grego, como gosta de usar o evangelista João. Assim, Deus é nosso Abá, o paizinho querido. Quem se relaciona como filho, confiante, mas obediente, esse entra no reino. Mas a mesma passagem traz uma séria advertência a respeito das ofensas contra os pequeninos. Jesus emite uma verdadeira cominação. Ai do mundo por causa dos escândalos. Essa palavra, escandalon, designava uma pedra de tamanho pequeno, mas suficiente para levar alguém a tropeçar e cair. Também pode ser traduzida por cilada, obstáculo. Nesse tempo, nosso tempo assiste, com a maioria indiferente, a uma série de agressões contra os pequeninos que Deus ama. A justiça holandesa acaba de considerar constitucional a formação de um partido político pró-pedofilia. Vejam só, um país como a Holanda, que se diz desenvolvido, pelo amor de Deus. Um partido político pró-pedofilia. Numerosos parlamentos em todo o mundo vão seguidamente legalizando o aborto intencional. Olha só, numerosos parlamentos em todo o mundo vão seguidamente legalizando o aborto intencional. Aonde vamos chegar? Esse aonde vamos chegar é meu, do repórter Paulo Maciel. Na mesma linha, autorizam o uso de embriões humanos como cobaias de laboratório. O último escândalo, por enquanto, consiste na legalização de uniões conjugais entre pessoas do mesmo sexo, ainda que seja uma opção contrária à natureza da própria pessoa humana, incluindo o direito de adotarem crianças que, obviamente, sofrerão os prejuízos psicoativos derivados da ausência da mãe e do pai. Vejam só, aonde nós estamos indo, para onde nós estamos nos encaminhando. A médio prazo, quem viver verá, essas decisões equivocadas, baseadas em uma mentalidade neopagã, produzirão efeitos destrutivos sobre todo o tecido social, repetindo a história de antigos grupos sociais, cuja decadência é sobejamente conhecida. Olha só, essa advertência do Santini: a médio prazo, essas decisões equivocadas, baseadas em uma mentalidade neopagã, produzirão efeitos destrutivos sobre todo o tecido social, repetindo a história de antigos grupos sociais, cuja decadência é sobejamente conhecida. O que está ao nosso alcance, além da luta política e da conscientização da sociedade? Temos o dever de investir em nossas crianças, assim como faria o próprio Senhor se estivesse na terra. Elas pedem nossa presença, educação de bons hábitos, formação religiosa e espiritual e, acima de tudo, o exemplo edificante dos pais e formadores. Vale lembrar que, no início da pregação do Evangelho, as crianças não eram valorizadas entre gregos e romanos. Cabia ao pater familias decidir se os recém-nascidos iriam ou não ser mantidos vivos. O aborto era coisa banal. Crianças deficientes eram sumariamente eliminadas. O hábito de expor, abandonar ao relento os recém-nascidos, iria perdurar até o século XVIII. A pregação do Evangelho
e a atitude das famílias cristãs começaram a corrigir esse estado de coisas, lançando as primeiras sementes daquilo que hoje chamamos de direitos humanos. Proteção ao idoso, escola para os pobres, hospitais para indigentes, fidelidade matrimonial. São novidades trazidas pela evangelização. Sem o evangelho, voltamos todos às cavernas. Orai sem cessar. Defendei antes o fraco e o órfão. Salmo 82, versículo 3. Agora temos o santo do dia, hoje, 13 de agosto de 2019, terça-feira. Hoje o santo que nós homenageamos é São Ponciano. São dois santos, São Ponciano e Santo Hipólito. Vamos saber um pouco da história deles? É um texto do padre missionário redentorista Evaldo César de Souza, que escreveu para o site a12.com. E eu estou gravando aqui para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, além do canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. De minha parte, eu autorizo a divulgar livremente este vídeo, porque é uma ordem de Jesus: ide pelo mundo e evangelizai, para salvar o maior número de almas possíveis. O que de graça recebestes, deem também de graça. São Ponciano e Santo Hipólito. O imperador Severo aceitou a diversidade religiosa no império. Entretanto, na própria igreja surgiram divisões. Ponciano e Hipólito estiveram em Roma no século III. Eles viveram em Roma no século III, Ponciano e Hipólito. Esses dois homens foram envolvidos por um cisma na igreja. Ambos se consideravam papas. São Hipólito foi um dos escritores mais destacados da Igreja de Roma dos primeiros séculos. Hipólito foi presbítero da Igreja de Roma. Entrou em conflito com o Papa Calixto, dizendo que o novo Papa não considerava a legislação sobre o casamento e a penitência e estava abandonando a tradição apostólica. Descontente com o comando da igreja, proclamou-se papa ao lado de Ponciano, sucessor imediato de Calixto. Em 230, com a morte de Severo, sobe ao trono o imperador Maximino, que retoma a perseguição religiosa. Imediatamente deportou os dois papas para minas de trabalhos forçados na Sardenha. Lá eles morreram martirizados. Ponciano foi o primeiro papa a ser deportado. Era um fato novo para a igreja, que ele administrou com sabedoria e sagacidade e muita humildade. Para que seu rebanho não ficasse sem pastor, renunciou ao trono de Pedro, tornando-se também o primeiro papa da igreja a usar este recurso extremo. Esse gesto comoveu Hipólito, que percebeu o sincero zelo apostólico de Ponciano. Por isto, também renunciou ao seu posto, interrompendo o prolongado cisma, e se reconciliou com a Igreja de Roma antes de morrer em 235, no mesmo ano que Ponciano. Os corpos destes dois mártires foram transladados para Roma, onde estão sepultados. Vamos a uma reflexão pequena sobre os dois santos. A história dos santos de hoje mostra que mesmo as fragilidades humanas podem resultar em santidade. Mesmo sendo adversários, Hipólito e Ponciano
foram agraciados com a conversão e tornaram-se santos da igreja. Hipólito, mesmo na sua radicalidade, reconheceu a eleição legítima do Papa Ponciano, devido à manifestação de profundo zelo pastoral daquele Papa. Martirizados juntos, proclamaram em uníssono o amor radical a Jesus Cristo. Oração. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Ponciano e Hipólito governassem todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. Isto significa a paz do Senhor Jesus Cristo. O termo vem do hebraico. Maranata ou Maranatá. Vem, Senhor, essa palavra, essa expressão, vem do aramaico. Maranata ou Maranatá. Vem, Senhor, é a segunda vinda de Cristo para nos levar com Ele para a vida eterna. E El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá, Ele providenciará. Acredite, creia, e tudo vai acontecer.